A nossa história, a história humana, foi escrita ao longo de milhões de anos Bom, a gente pode pensar nela como três capítulos gigantescos. Hoje, vamos mergulhar nesses três grandes saltos que, no fim das contas, nos fizeram ser quem somos hoje. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? O que de fato nos torna humanos? Para a gente começar a entender isso, a gente precisa fazer uma viagem de milhões de anos no tempo, seguindo a pista de três transformações que foram, assim, absolutamente decisivas. Então, só para a gente ter uma ideia da escala de tempo, a nossa linhagem se separou da dos outros grandes macacos, como os chimpanzés, há mais ou menos 7 milhões de anos, tudo isso lá na África. E foi a partir desse momento que uma série de inovações, por assim dizer, começou a nos colocar num caminho completamente diferente. Agora, o que talvez seja surpreendente é que o primeiro grande passo nessa jornada não teve a ver com o nosso cérebro. Não. Teve a ver com os nossos pés. Tudo começou de verdade quando os nossos ancestrais ficaram de pé e começaram a andar eretos. E como é que a gente sabe disso? Bom, a pista principal está na base do crânio. Existe um buraquinho ali por onde a medula espinhal se conecta ao cérebro, que se chama forame magnum. Nos quadrúpedes, ele fica na parte de trás do crânio. Nos bípedes, como a gente, ele fica bem embaixo. E é essa posição que permite que a cabeça se equilibre perfeitamente em cima de uma coluna retinha. E olha, andar sobre duas pernas não é pouca coisa não. Exigiu uma reforma geral no nosso esqueleto. A bacia, por exemplo, ficou mais curta e mais larga, tipo uma tigela, para dar sustentação. A nossa coluna ganhou aquela curva em S, que a gente conhece, para funcionar como um amortecedor. Foi, sinceramente, uma obra de arte da engenharia da evolução. Só que essa mudança não aconteceu da noite para o dia. De jeito nenhum. Por milhões de anos, nossos ancestrais foram uma espécie de criatura híbrida. Eles tinham pés que já mostravam adaptações para caminhar, mas ainda mantinham os braços longos para escalar árvores. Era o melhor dos dois mundos, sabe? Uma adaptação perfeita para um ambiente que estava mudando, com as florestas diminuindo e as savanas se expandindo. Tá, mas por que ficar de pé? Qual a vantagem disso? Existem várias hipóteses, e todas são muito interessantes. Uma delas é a economia de energia. Outra é que, ficando de pé, o corpo esquentava menos no sol forte da savana. E tem a hipótese que talvez seja a mais importante de todas: liberar as mãos. Mãos livres podiam carregar comida, carregar os filhos e, claro, um dia, carregar ferramentas. E foi exatamente aí, com as mãos finalmente livres, que o cenário ficou pronto para o nosso segundo grande salto. A gente deixou de ser só uma criatura que andava de um jeito diferente e passou a ser uma criatura que criava coisas. A história da nossa inteligência está literalmente escrita em pedra. Tudo começou com umas lascas bem simples, mais de 3 milhões de anos atrás. Depois de muito tempo, elas evoluíram para machados de mão, já com uma simetria, um design, e bem mais tarde vieram as lâminas super sofisticadas como as que os neandertais faziam. Dá para pensar que cada ferramenta dessas era uma ideia, um pensamento congelado no tempo. Isso deu início a um ciclo de retroalimentação poderosíssimo. Pensa comigo, mãos mais habilidosas criavam ferramentas melhores. Ferramentas melhores permitiam conseguir mais comida e comida de melhor qualidade. E essa comida extra, principalmente a carne e a gordura, serviu de combustível para um cérebro que não parava de crescer. A nossa própria tecnologia começou a nos transformar, a nos moldar biologicamente. E o resultado desse ciclo? Foi uma verdadeira explosão no tamanho do cérebro. Dá para ver claramente no gráfico. Quando o nosso gênero, o gênero Homo, apareceu, a capacidade craniana mais do que dobrou em relação aos ancestrais. E isso, claro, abriu as portas para novas maneiras de pensar, de socializar, de resolver problemas. Mas tem um detalhe, um cérebro grande é um órgão muito caro, ele gasta uma energia absurda. Então, como é que os nossos ancestrais conseguiam pagar essa conta de energia tão alta? A solução estava no prato, ou melhor, naquilo que eles conseguiam obter com as ferramentas. Ao quebrar ossos para comer o tutano, que é riquíssimo em gordura, e ao cortar carne, eles conseguiram uma fonte de energia super concentrada. Foi o combustível de alta octanagem que aquele cérebro faminto por energia precisava para continuar crescendo. E isso nos leva ao terceiro e último grande salto. E esse não foi uma mudança no nosso hardware, no nosso corpo. Foi uma mudança no nosso software, o despertar da mente simbólica.
A partir de mais ou menos 300 mil anos atrás, a nossa espécie, o Homo sapiens, apareceu na África já com um novo kit de ferramentas. Só que dessa vez eram ferramentas cognitivas. O jogo não era mais apenas sobre sobreviver. Passou a ser sobre criar significado, sobre entender o mundo e o nosso lugar nele. E pela primeira vez, o mundo interior dos nossos ancestrais começou a vazar, a transbordar para o mundo exterior. A gente vê as primeiras faíscas disso no uso do ocre, um pigmento vermelho, talvez para pintar o corpo. A gente vê nas conchas perfuradas, que com certeza eram usadas como colares ou pulseiras. E, claro, nos primeiros padrões abstratos gravados em pedaços de ocre. É a arte nascendo. E aqui a história ganha um capítulo fascinante, uma espécie de reviravolta. A gente não estava sozinho nessa. Por muito tempo, a ciência pensou que só o Homo sapiens tinha essa capacidade simbólica. Mas hoje a gente sabe que os nossos parentes próximos, os neandertais, também tinham um mundo interior rico. Eles também usavam pigmentos, faziam adornos com garras e penas e até enterravam seus mortos de forma intencional. O mundo simbólico era bem mais populoso do que a gente pensava. Ok, então, depois dessa viagem de 7 milhões de anos, o que fica? Qual é a grande conclusão de tudo isso? A grande lição é que é impossível separar a nossa biologia da nossa cultura. Não existe uma linha divisória. Uma coisa foi moldando a outra, numa dança que durou milhões e milhões de anos. As nossas ferramentas mudaram os nossos corpos e os nossos cérebros. E esses novos corpos e cérebros permitiram criar culturas ainda mais complexas. É um ciclo sem fim. Resumindo, então, a nossa história é uma história em 3 atos. Primeiro, a gente ficou de pé e liberou as mãos. Segundo, com as mãos livres, a gente fez ferramentas. E essas ferramentas alimentaram o nosso cérebro. E terceiro, com um cérebro maior e mais complexo, a gente começou a criar símbolos e a construir mundos inteiramente novos dentro da nossa cabeça. Essa longa jornada, essa evolução biocultural, foi o que nos trouxe até aqui. E agora, olhando para trás,